Para todos sempre seja glorificado o nome excelente do nosso Senhor Jesus Cristo, o autor da vida, o leão da tribo de Judá. Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos juntos novamente para estudarmos sobre o tema Sinais da Volta de Cristo. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira e falo aqui de Maputo, Moçambique. Na ministração anterior, nós fizemos comentários sobre sinais de Mateus capítulos 24 e 25. Agora continuaremos em relação aos sinais de Mateus, no capítulo 24, do versículo 1 até o 5, e também no versículo 11, que trata a respeito de espírito de engano. Mateus 24, 1 a 5 e 11 diz: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhes pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E no versículo 11 diz: Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Em Mateus capítulo 24, versículo 24 está escrito: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estamos analisando as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele proferiu no seu último discurso profético no Monte das Oliveiras, há 2 dias antes da sua morte. Em Marcos capítulo 13, versículo 3 está escrito: No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Veja, note, a revelação é em particular. Significa que é para poucos, é segredo, é mistério. Somente os íntimos têm acesso aos segredos de Deus. O espírito de engano está operando com muita liberdade no planeta. Entre incontáveis exemplos, nós podemos mencionar alguns deles. Todas as religiões, práticas ocultas, seitas heréticas, algumas indicações de engano queremos passar para vocês agora. Por exemplo, a teoria da evolução, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, a Igreja da Salvação e a Unários, Heaven Gates, Verdade Suprema, as penitentes dos sítios das Lagoas, penitentes do Braço da Cruz, Ordem da Irmandade da Cruz, Borboletas Azuis, a Verdadeira Luz de Jesus, Alto Paraíso, a Grande Pirâmide de Geyser, o Milagre de Fátima, as Meninas da Aldeia de Garamadel, Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus, Ordem Virgem Maria do Rosário de São Nicolás. O marido, ele diz que é a encarnação do apóstolo Pedro, e a esposa a encarnação de Ana. Crê que ela está grávida esperando o menino Jesus, que nascerá e receberá o nome de Joaquim. E dizem que esta é a segunda vinda de Cristo. Temos também a Ordem dos Cavaleiros Templários, uma organização inglesa fundada em 1120. Apesar do voto de pobreza, eles eram monges guerreiros e ricos. No século XIV, foram exterminados, acusados de heresia. A própria maçonaria, em 1832, Rosa Cruz, Rotary Club, Lions Club, sociedades secretas, tesouros sobre o Templo de Salomão, cavaleiros da primeira cruzada dos guardiões do templo, cavaleiros templários europeus, George Washington, Benjamin Franklin, pistas diversas foram deixadas da pirâmide no dólar, né? Simboliza os templários. A Revolução de 55 homens que aconteceu na Declaração de Independência dos Estados Unidos no dia 4 de julho de 1776. Tesouro Templário é o maior de todas as histórias.
Gandhi, por exemplo, foi assassinado em 1948 por um radical hindu, culto à deusa Ganga, em Gangotre, na Índia, fica Ganges, né? Mais de 1 milhão de crianças são envenenadas pelas águas do rio Ganges. Mitologia, o deus hindu Oxalá, ele declara que ele recebeu o rio nos seus cabelos, e as pessoas que tomam banho ali são purificadas dos seus pecados. Os seus afluentes são todos contaminados, né? E imagine que aproximadamente 30 milhões de pessoas por dia até chega a visitar ali o rio Ganges, né? O Código Giga, por exemplo, que é a Bíblia do Diabo, escrita há 8 séculos, única obra do mundo que existe em pintura em uma página única. Assustador, medieval, a sua pintura, né? Uma pintura de página inteira. Já foi considerada a 8ª maravilha do mundo. Na Suécia, em Estocolmo, na Biblioteca Nacional, fica mantida e voltou para sua terra natal, que é a República Tcheca. Ninguém sabe quem a criou. Ela foi criada no século XIII, em 1230, né? E uma indicação deixa claro que foi um padre que estava, um monge beneditino, né? Que estava condenado, e ele queria se suicidar, e aí deve-se a ele essa autoria. Para você ter ideia, pesa de 75 a 90 quilos, e a sua altura é de 90 centímetros, né? É o maior manuscrito já produzido, para você ter ideia. Nós temos também aqui um monastério, né, onde ossos humanos foram colocados ali para rituais de magia, né? E nesse monastério o códice passou por ele, né, da Igreja Católica Romana, e causou muitas mortes. Estima-se que durou de 25 a 30 anos para concluir esta obra, né? E veja a que ponto os homens chegam de escrever uma própria Bíblia para Satanás. Nós percebemos também cultos satânicos, né? Crianças satânicas. O presidente Dmitry, por exemplo, no ritual, ele bebe sangue humano. 13 meses e 1 dia é a duração do curso de feiticeiros e bruxos na Universidade Livre de Bruxos. Temos também ufologia, OVNIs, que são objetos voadores não identificados, disco voadores. No dia 21 de julho de 2002, Michael Schumacher, ele venceu a Fórmula 1 e foi reverenciado como Deus. No dia 17 de novembro de 2002, delírio dos súditos, mais de 350 mil pessoas reunidas para assistir o show de Roberto Carlos. No dia 25 de março de 2004, por exemplo, foi acesa a chama das Olimpíadas de Atenas, na Grécia, e sacerdotisas ali promoveram aquele evento. Porém, esse mesmo espírito de engano, entenda, ele também está dentro das denominações evangélicas. Em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Também temos em Lamentações capítulo 5, versículo 8, escravos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre das suas mãos. 1 Timóteo 1,7, nós percebemos os falsos mestres, né? Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. 1 Timóteo ainda capítulo 4, versículo 1 a 5, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia de que falam mentiras e de que têm cauterizada a própria consciência, que proíbe o casamento, exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ainda em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 a 5, se alguém ensina outra doutrina
e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, ou seja, é orgulhoso, vaidoso, nada entende, mas tem mania por questões de contendas de palavras, de que nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente está pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Nós temos em Tito, no capítulo 1, versículo 11, escrito o seguinte: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Ainda em Tito, capítulo 1, versículos 13 e também o versículo 16, tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras e por isso que são abomináveis. São desobedientes e reprovados por toda boa obra. Nós temos na segunda carta de Pedro 2, versículo 19, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Ainda nessa epístola de 2 Pedro, no capítulo 3, versículos 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, que igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Amados, tomamos como exemplo a própria estrutura da palavra de Deus, que muitos não ensinam corretamente. Por exemplo, esclarecimento sobre o Velho Testamento e sobre o Novo Testamento. Nós percebemos que nós temos a Bíblia, as duas grandes divisões. O Velho Testamento, composto de 39 livros, que compõem leis e Pentateuco, livros históricos, livros proféticos, livros de profetas menores e também os profetas maiores. Sendo lei e Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Os livros históricos são Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. No Novo Testamento nós temos 27 livros divididos em Evangelhos, História, Epístolas Paulíneas, Epístolas Gerais e Profecia. Os Evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos é o livro histórico. Epístolas paulíneas, nós temos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. E as epístolas gerais nós temos Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João e 3 João, e temos também o livro, a carta de Judas. E por fim, o livro profético, nós temos o Apocalipse. Amados, nós cremos que Deus tem falado grandemente com a sua vida e nós estamos ministrando sobre espírito de engano, dando sequência aos nossos estudos. Eu creio que essas revelações têm sido de grande importância para a sua vida, por isso nós pedimos que você compartilhe com outras pessoas, que você dê o like e que você se inscreva nesse canal. Que Deus lhe abençoe grandemente. Até a próxima ministração, no nome santo e exaltado, enaltecido de Jesus Cristo, e o Senhor da glória seja a tua retaguarda. Amém e graças a Deus. Até a próxima.